Casei com um milionário. No dia do nosso casamento, ele me disse: meus filhos acham que você é uma interesseira. Prove o contrário. A prova era absurda. Ele me deu um cartão de crédito com limite ilimitado e disse para eu não gastar nada. Mal sabia ele que eu já era rica. Só não do jeito que ele esperava. Casei com o Michael numa cerimônia que parecia tirada de um conto de fadas. Se o conto fosse escrito por alguém com muito dinheiro e pouco amor envolvido. Tudo era calculado. O vestido, o local, os convidados. Até o sorriso dele parecia ensaiado. Eu sabia que ele era rico. Aliás, todo mundo sabia. Michael Thompson, fundador de uma das maiores empresas de tecnologia da Califórnia, viúvo, pai de 2 filhos adultos e dono de um ego proporcional à sua conta bancária. Mas o que ninguém sabia, nem ele, é que eu também tinha dinheiro. Só que o meu não estava em ações ou imóveis. Meu dinheiro era invisível aos olhos dele, e era exatamente isso que eu queria. No final da festa, quando estávamos a sós na suíte do hotel, ele tirou o paletó devagar, sentou-se na poltrona e disse, sem nenhum traço de romantismo: meus filhos acham que você é uma interesseira. Eu só olhei pra ele. Não era novidade. Desde que nos conhecemos, eles me olhavam como se eu fosse um vírus prestes a infectar a fortuna da família. E pra ser honesta, eu não fazia questão de agradar. Shoha, e você? Perguntei, cruzando os braços. Michael sorriu. Aquele sorriso frio de quem acha que tem o controle de tudo. Eu acho que você pode provar o contrário. Ele tirou da carteira um cartão de crédito preto, pesado, luxuoso, colocou na mesinha de centro entre nós, como se fosse um prêmio ou uma armadilha. Limite ilimitado. Compre o que quiser. Faça o que quiser. Mas tem uma condição. Você não pode gastar 1 centavo. Eu ri. Achei que ele estivesse brincando. Mas o olhar dele era sério, quase desafiador. Isso é um teste? Perguntei. É uma escolha. Você quer esse casamento? Então me prove que está aqui por mim, e não pelo dinheiro. Era ridículo, arrogante. Mas por algum motivo, eu topei. Porque o que ele não sabia é que eu já era rica. Só que não do jeito que ele esperava. Meu dinheiro não vinha de herança, nem de investimentos, nem de nada tradicional. Era um segredo que eu guardava desde os 18 anos. Uma fortuna que crescia em silêncio, longe dos holofotes, mas que me dava liberdade para fazer qualquer coisa. Eu não precisava do dinheiro do Michael, e era exatamente por isso que eu aceitei o desafio. Na manhã seguinte, os filhos dele, Jason e Lindsay, já estavam plantados na mansão quando voltamos da lua de mel relâmpago. Ela, com aquele olhar venenoso de quem está sempre prestes a soltar uma fofoca. Ele, mais contido, mas igualmente desconfiado. Aproveitou bem a viagem? Lindsay perguntou, com um sorrisinho falso. Claro, respondi. E você, conseguiu sobreviver sem controlar a agenda do papai por uma semana? Michael riu, mas abafado. Ele sabia que a relação deles comigo era uma bomba relógio. Comecei a agir como se nada tivesse mudado. Acordava cedo, preparava meu próprio café, recusava o motorista, pegava ônibus, cozinhava em casa, usava roupas simples. Lindsay observava tudo como uma águia faminta. Estava esperando um deslize, um gasto, qualquer coisa. Mas eu sabia jogar. E mais do que isso, eu tinha um plano. O que eles não entendiam, nem o Michael, nem os filhos dele, é que eu não estava jogando o mesmo jogo que eles. Enquanto ficavam obcecados com cartões de crédito, transferências bancárias e aparências, eu estava cuidando da minha verdadeira fortuna, aquela que ninguém podia rastrear. Eu morava na mansão Thompson, mas todos os dias, às 14 horas, eu saía por conta própria. Dizia que ia caminhar, arejar a cabeça. E ia mesmo. Só que fazia um pequeno desvio. Passava numa cafeteria pequena, quase invisível no centro de San Diego. Lá, no 2º andar, funcionava meu verdadeiro mundo. Era uma empresa com nome discreto e nada chamativo, RAN Analytics. Oficialmente, uma microempresa de análise de dados. Na prática, um império subterrâneo de marketing digital, com clientes em todo o mundo. Eu fundei aquilo com 19 anos, usando um pseudônimo, e construí sozinha. Nunca precisei mostrar meu rosto. Tudo era feito com avatares, reuniões virtuais com voz alterada e contratos criptografados. Meu faturamento mensal, acima de 7 dígitos. Michael nunca desconfiou, e enquanto ele me testava com aquele cartão ridículo, eu estava assinando acordos com multinacionais, fechando contratos com empresas que provavelmente usavam os próprios softwares dele. Ironia pouca é bobagem. Mas não pense que eu fazia tudo isso só por orgulho. Tinha algo mais profundo ali. Eu queria que ele me subestimasse. Precisava que ele acreditasse de verdade que eu estava ali apenas pelo conforto. Era parte do plano. Na 3ª semana do teste, Lindsay invadiu meu quarto com um sorriso nos lábios. Achei uma sacola da Cartier no seu closet, disse triunfante. Ah, é, respondi sem levantar da cama. Deve ter sido presente de alguém. Comprado com o cartão, talvez? Ela jogou o recibo na minha frente. E foi aí que cometi o erro proposital. Pode perguntar pro seu pai, disse, dando de ombros. Ele sabe de tudo. Naquela noite, Michael entrou no quarto sério, o cartão na mão. Você gastou? Não, mas deixei parecer que sim. Ele me encarou como se eu tivesse perdido o juízo. Por quê? Porque eu queria ver se você ia acreditar mais nela do que em mim. Silêncio. Foi aí que eu vi. Ele não sabia o que fazer. O homem que vivia cercado de números, gráficos e projeções estava perdido diante de um gesto simples, desconfiança. Ele saiu do quarto sem dizer nada. Na manhã seguinte,
seguinte, encontrei o cartão cortado em cima da mesa de jantar. Ao lado, um bilhete. Você passou no primeiro teste. Agora vem o segundo. Frio, calculista, típico dele. Mas tudo bem, eu estava pronta. O segundo teste seria muito pior, e dessa vez eu teria que mentir. O segundo teste não veio com regras claras. E isso, vindo do Michael, já dizia muito. Ele era metódico, previsível, quase obsessivo com controle. Se ele não me deu instruções dessa vez, é porque queria ver até onde eu iria no escuro. No início, achei que fosse uma espécie de armadilha psicológica. Talvez ele quisesse que eu perguntasse, que demonstrasse insegurança, mas não dei esse gostinho pra ele. Continuei com minha rotina. Café da manhã simples, saídas discretas, aparência modesta. Lindsay, claro, não disfarçava a frustração. Ela estava esperando que eu escorregasse de novo. Jason era mais distante, mas percebi que passava a prestar atenção em mim de forma mais silenciosa, como quem está anotando tudo, pra usar depois. 3 dias depois do bilhete, Michael apareceu na sala com 2 copos de vinho e uma proposta inusitada. Quero que você organize um jantar aqui em casa neste sábado. Assenti, esperando ele terminar. Mas não é pra mim, é pra meus investidores. Gente exigente. Formal, ricos, claro. Ok, posso contratar alguém pra ajudar? Não, quero que você faça tudo, sozinha. E aí estava. O segundo teste. Não era sobre o jantar, era sobre exposição. Ele queria ver se eu ia tropeçar na etiqueta, na postura, na forma de falar. Queria me colocar diante de pessoas poderosas e observar como eu reagia. Era um teste de classe, de origem. O problema é que ele ainda achava que eu era só uma garota qualquer que deu sorte na vida. O jantar aconteceu. Eu organizei tudo com uma eficiência que o deixou desconcertado. Decoração sutil, menu refinado, garçom contratado discretamente por fora, tudo cronometrado com perfeição. Me vesti com um vestido azul marinho elegante, sem exageros. Cabelo preso, maquiagem leve. Os convidados chegaram. Homens e mulheres de terno, vestidos caros, sorrisos falsos e cumprimentos ensaiados. Então você é a nova senhora Thompson, disse um deles com aquele ar cínico de quem já decidiu que não vai gostar de você. Sorri com calma. Prefiro que me chamem de Ava mesmo. As conversas foram acontecendo. Nada muito profundo. Só aquelas trocas de ego que gente rica adora fingir que é networking. Mas eu ouvia tudo. E, principalmente, observava tudo. Durante a sobremesa, um dos investidores comentou sobre campanhas digitais e o impacto da inteligência artificial nas vendas. É o futuro, ele disse. Só empresas muito grandes conseguem acompanhar esse ritmo. Não resisti. Nem sempre. Algumas pequenas empresas estão dominando esse mercado silenciosamente. Usam dados de comportamento, clusterização emocional e microtargeting com uma precisão que nem as big techs conseguem. Silêncio. O homem me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Michael também. Ele não esperava aquilo. Você trabalha com isso? O investidor perguntou. Só acompanho. Gosto de estudar tendências. Michael apertou a taça, mas manteve o sorriso. Por dentro, ele estava tentando entender como eu sabia daquilo, mas não perguntou. Ainda não. Depois que os convidados foram embora, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse vendo outra pessoa pela primeira vez. Você falou com confiança demais, quase como alguém do meio. Dei de ombros. Só leio muito. Ele assentiu, mas eu vi a dúvida crescendo. Ele estava começando a desconfiar que havia algo em mim que ele não controlava, e estava certo. Só que naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que nem eu esperava. Recebi uma mensagem anônima no meu celular pessoal, aquele que ninguém da casa conhecia. Se ele descobrir quem você realmente é, vai destruir tudo, incluindo você. Eu gelei, porque só havia uma pessoa no mundo que sabia o que eu fazia, e que tinha motivos pra me ameaçar desse jeito. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Ela parecia simples, quase banal, mas eu sabia exatamente o peso que carregava. Não era só um aviso. Era uma lembrança de que meu passado, por mais enterrado que estivesse, ainda podia me alcançar. Aquela pessoa, eu não via desde que cortei qualquer laço. Foi a primeira e única vez que precisei ser cruel para sobreviver, mas agora ela estava de volta, e sabia exatamente onde me atingir. Guardei o celular no fundo da gaveta, ativei todas as camadas extras de segurança dos meus sistemas, criptografei o que restava dos meus acessos e me preparei para o pior. O jogo com o Michael era perigoso, mas o que estava vindo era bem pior. Na manhã seguinte, Jason bateu na porta do meu escritório improvisado, um quarto pequeno que eu usava como refúgio dentro daquela casa gelada. Posso entrar? Assenti, sem muita paciência. Ele nunca se aproximava sem motivo. Eu sei que meu pai te testou e que a Lindsay te odeia, mas acho que você é mais inteligente do que está deixando transparecer. Suspirei, tentando manter a calma. E o que você quer com isso? Quero te propor algo. Se você realmente estiver casada com ele só por interesse, eu posso te ajudar a sair com o que você merece. Mas se estiver mentindo, eu vou descobrir. Ri, mas sem humor. Engraçado. Você fala como se tivesse alguma vantagem. Ele se aproximou, apoiou as mãos na mesa e me encarou. Eu sei sobre o RAN Analytics. O sangue gelou, mas meu rosto não se mexeu 1 milímetro. Não sei do que você está falando. Você não precisa admitir. Eu só vim dizer que sei, e que, diferente do meu pai, eu entendo como o mundo funciona. Se você quiser proteger o que construiu, vai ter que jogar direito.
Perfeito. Jason saiu sem esperar resposta. Fechei a porta e desabei na cadeira. Agora, tudo estava claro. A mensagem anônima não era apenas uma ameaça. Era uma movimentação. Jason estava envolvido. Ou pior, ele podia ser só um peão de alguém mais perigoso. Voltei à empresa naquela tarde, fingindo estar apenas caminhando. Minha equipe, mesmo sem nunca ter me visto pessoalmente, percebeu minha atenção pelo tom das mensagens. Detectamos um IP novo tentando acessar seu painel de controle. Está tudo bem aí? Escreveu uma das analistas. Respondi com uma única palavra: blindar. Sabia que alguém estava tentando me expor, me forçar a sair da sombra e aparecer. E se isso acontecesse, eu perderia tudo. Minha independência, minha segurança e, principalmente, o controle sobre a narrativa. Naquela noite, Michael me chamou para jantar fora, algo que raramente acontecia. Durante o trajeto, ele me olhou com aquele mesmo olhar analítico de sempre. Quem é você, Ava? Como assim? Você não é só a mulher que entrou na minha vida por acaso. Você tem alguma coisa escondida. Fiquei em silêncio. E sabe o que é mais interessante? Ele continuou. Eu estou começando a gostar disso. Aquilo me desconcertou mais do que qualquer ameaça. Porque se Michael começasse a se apaixonar de verdade, o jogo mudava completamente. E talvez, só talvez, eu também estivesse começando a me perder nisso tudo. Depois daquele jantar com o Michael, algo mudou. Não no ambiente, que continuava carregado de tensão, mas em mim. Pela primeira vez, comecei a me perguntar se aquilo tudo era só um plano, ou se eu estava realmente me envolvendo com um homem que, até então, eu só via como parte de um objetivo maior. Ele ainda era arrogante, controlador, mas havia momentos, breves, silenciosos, em que ele parecia baixar a guarda, como se quisesse, mas não soubesse como, confiar em mim, e isso me desestabilizava. Nos dias seguintes, Michael passou a me incluir mais nas decisões da casa, da empresa, até em reuniões que antes eram exclusivas da família. Lindsay surtou, claro. Jason ficou ainda mais quieto, mas eu via. Ele estava apenas esperando a próxima jogada. E ela veio. 3 dias depois, recebi um envelope não identificado no portão da mansão. Dentro, havia apenas uma foto impressa em papel comum. Era uma imagem minha, anos atrás, sentada em frente a um laptop, cercada de anotações e quadros brancos. No canto da imagem, a logo antiga da REN Analytics. Antes de eu mudar tudo, meu coração disparou. A foto só podia ter sido tirada por uma pessoa. Ethan Rivera, ex-sócio, ex-melhor amigo e ex-amor. Ele foi o único que conheceu a versão bruta da minha empresa, antes dela virar um império oculto. Foi também quem tentou tomar tudo de mim quando percebeu o valor do que estávamos construindo. Quis patentear meu algoritmo, me apagar do processo, me transformar numa sombra atrás da cortina. Eu desapareci antes que ele conseguisse. Mudei tudo. Nome da empresa, servidor, país base, identidade online. Cortei todos os rastros. Achei que tinha vencido, mas agora ele estava me rastreando de novo. Voltei para meu escritório e iniciei um protocolo de emergência. Apaguei servidores locais, transferi parte do sistema para uma blockchain descentralizada, mudei a rota dos dados em tempo real. Era meu plano de fuga digital, só usava em último caso. Naquela noite, Michael entrou no quarto, sentou na ponta da cama e me entregou um tablet. Reconhece esse homem? Era Ethan. A foto era atual. Ele estava em um café em Los Angeles, 2 dias atrás. Por que está me mostrando isso? Perguntei, tentando não demonstrar nervosismo. Porque ele apareceu hoje cedo, tentando marcar uma reunião comigo. Disse que tinha informações sobre minha esposa. Respirei fundo. E você marcou? Claro que não. Mas se ele tem algo sobre você, preciso saber o que é. Era o momento de mentir. E eu fiz isso com precisão cirúrgica. Ele é um stalker. Apareceu na minha vida há anos. Tentei uma parceria. Ele tentou se aproveitar. E desde então some e reaparece. Nunca sei o que ele quer. Michael me olhou por um tempo longo demais. Você está escondendo algo de mim, Ava. E eu vou descobrir o que é. Deixei ele sair. Só depois que a porta fechou, minhas mãos começaram a tremer. Porque agora não era mais um jogo de aparências. Ethan tinha voltado. E dessa vez, ele estava disposto a me queimar viva. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada com os olhos abertos, sentindo o peso da mentira que contei. Michael podia ser muitas coisas, mas não era burro. Se eu não fizesse algo logo, ele ia cavar fundo até descobrir tudo. E nesse ponto, talvez fosse tarde demais para explicar qualquer coisa, mas mais urgente do que Michael era Ethan. No dia seguinte, fui até o centro da cidade com a desculpa de visitar uma galeria de arte. Na verdade, marquei um encontro com alguém que eu evitava há quase 5 anos. Harper Lewis, minha advogada e a única pessoa que conhecia a verdadeira história da REN Analytics. Nos encontramos num estacionamento subterrâneo. Discreto, rápido. Harper entrou no carro, sentou ao meu lado e me olhou como quem já esperava o que eu ia dizer. Ethan reapareceu. Falei. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem estava esperando por esse dia há tempos. O que ele quer? Me destruir. Ou me forçar a dividir o império que ele acha que tem direito. E agora ele está tentando envolver o Michael. Já marcou até reunião com ele. Então o relógio começou a correr. Você sabe como ele age. Quando Ethan aparece, é porque já tem algo armado. Preciso que você antecipe os movimentos dele. Encontre os pontos fracos. E se ele tentar usar
meu nome publicamente, eu quero que ele caia antes de terminar a primeira frase. Harper assentiu. Você está pronta para deixar seu marido saber quem você é de verdade? Fiquei em silêncio. Porque vai acontecer, de um jeito ou de outro. E se você não contar, alguém vai. Quando voltei para a mansão, encontrei Jason me esperando na porta do meu quarto. Ele tinha aquele olhar que misturava superioridade e uma leve arrogância. O tipo de olhar de quem acha que sempre está um passo à frente. Eu vi você com a advogada hoje, disse direto. E eu sei que está armando alguma coisa. A questão é, você está se defendendo ou preparando um ataque? Me aproximei devagar, até ficar cara a cara com ele. Você se acha esperto, Jason, mas o que você tem de arrogante, tem de previsível. Você quer que eu exploda, que reaja, que perca o controle. Ele deu um meio sorriso. Talvez, mas você está perdendo tempo tentando esconder quem você é. Todo mundo nessa casa usa máscara, Ava. Só que a sua está começando a rachar. Fechei a porta na cara dele sem dizer mais nada. Mas ele estava certo em uma coisa. Eu estava mesmo perdendo tempo. Naquela noite, entrei no escritório do Michael sem ser convidada. Ele estava terminando uma videochamada. E assim que desligou, me olhou com desconfiança. Preciso falar com você. Agora. Ele se encostou na cadeira, cruzou os braços e esperou. Engoli seco. Eu menti. Ethan não é só um stalker. Ele foi meu sócio. Tentou tomar tudo de mim. E agora voltou para me chantagear. Michael não disse nada, mas o silêncio dele falava mais do que qualquer pergunta. A Rain Analytics é minha empresa. Eu sou a fundadora, a dona. E durante todo esse tempo, enquanto você tentava me testar, eu estava escondendo isso. Não por medo do que você pensaria, mas porque precisava proteger o que construí com minhas próprias mãos. Ele me encarou por longos segundos. Depois levantou, foi até o bar, serviu uma dose de whisky, bebeu metade de uma vez e finalmente falou: eu devia estar com raiva. Mas sabe qual é a verdade? Estou impressionado. Aquilo me pegou de surpresa. Você passou por cima dos meus filhos, das minhas desconfianças, de tudo, e ainda assim manteve a pose, a frieza, o controle. Ele se aproximou. Mas agora que você me contou isso, o jogo mudou, porque se esse Ethan for mesmo quem você diz que é, ele não vai parar até te arrastar pro inferno. E eu não gosto que mexam com o que é meu. Ele estava me incluindo no império dele. Mas o que ele não sabia é que eu nunca aceitei ser posse de ninguém. Michael passou o resto da noite em silêncio. Não me fez mais perguntas, nem me pediu provas. O que vindo dele era um gesto de confiança quase chocante. Mas eu sabia que não era só isso. Ele estava processando, reorganizando as peças do tabuleiro. Eu tinha virado uma peça valiosa. E ele sabia que, agora, jogar contra mim seria um erro. Na manhã seguinte, Michael tomou a frente de tudo. Cancelou a reunião com Ethan, acionou os advogados dele, avisou aos filhos que qualquer contato com aquele homem estava proibido. Jason e Lindsay chiaram, obviamente, mas ele foi firme. Eu não preciso da aprovação de vocês, disse diante da mesa do café. E a partir de agora, quem tentar sabotar minha esposa vai estar sabotando a mim também. Foi a primeira vez que ele me chamou de minha esposa, com convicção. Lindsay saiu da mesa bufando. Jason permaneceu quieto. Mas algo no olhar dele dizia que aquela guerra estava longe de acabar. Enquanto isso, Harper me mandou um relatório completo sobre Ethan. Ele estava tentando abrir uma nova empresa, usando partes do antigo código que ele havia copiado antes da separação. Estava tentando vender a tecnologia como se fosse dele. Era isso. Ele não queria apenas vingança. Queria roubar de novo. Se ele lançar essa plataforma com base no seu código original, a Rain Analytics pode ser descreditada. Harper explicou por telefone. Os investidores vão querer saber quem criou o quê, e ele vai distorcer a narrativa. Então vamos inverter o jogo, respondi. Passei as 48 horas seguintes montando um dossiê. Vídeos antigos, prints, contratos, códigos com datas de criação, provas de que a empresa era minha desde o início, provas que eu nunca quis divulgar, até agora. Mas eu precisava de um aliado inesperado para isso funcionar. Jason. Sim, o mesmo Jason que me odiava desde o início. Procurei por ele na garagem, onde costumava ficar quando queria fingir que trabalhava em algo importante. Ele estava encostado no carro esportivo favorito, mexendo no celular. Podemos conversar? Ele nem olhou para mim. Se for mais uma ameaça velada, pode voltar. Não é uma ameaça, é uma proposta. Ele levantou o olhar. Estou ouvindo. Expliquei tudo, sem floreios. Mostrei parte do dossiê. Contei como Ethan queria me apagar da história. E como, se ele conseguisse, a credibilidade da família Thompson também seria afetada, já que Michael agora estava vinculado a mim e a Rain. Jason ouviu calado. Pela primeira vez, parecia estar avaliando os fatos, e não apenas julgando a minha presença. E o que você quer de mim? Você conhece o mercado, tem contatos. Preciso que esse material vaze de forma anônima. Preciso que pareça que alguém descobriu antes de mim. Assim, não parece uma vingança pessoal, parece uma denúncia. Ele sorriu de lado. Você realmente não é quem eu pensei que fosse. Não sou mesmo. E se Ethan vencer, todos nós perdemos. Até você. Jason pensou por alguns segundos. Depois assentiu. Me dá tudo até amanhã. Eu cuido disso. Era uma aliança frágil, tensa, mas necessária. Voltei pro meu quarto e tranquei a porta. Pela primeira vez em semanas, respirei fundo. Achei que talvez
talvez eu estivesse começando a virar o jogo. Mas naquela madrugada, acordei com uma notificação no celular. Era um vídeo, sem remetente, sem descrição. Quando abri, vi uma gravação minha, dentro da RAN Analytics, sozinha, programando, olhando pra câmera. E no canto da tela, uma data. 2 dias atrás. Alguém estava me seguindo, dentro do meu próprio território. O vídeo era curto, mas devastador. 27 segundos que mostravam exatamente onde eu estava, o que eu fazia e, pior, que eu achava estar sozinha. A câmera estava posicionada em um dos cantos altos da sala da RAN, onde jamais deveria haver equipamento de gravação. Minha cabeça disparou, não só pela invasão em si, mas pelo que ela significava. Ethan havia quebrado a última linha de defesa. Ele estava dentro. Não só dentro da minha empresa, dentro da minha vida. O que ele queria com aquele vídeo? Me assustar? Me provar que estava no controle? Ou me mostrar que eu não tinha mais onde me esconder? Na manhã seguinte, fui até Harper com o vídeo. Ela assistiu em silêncio, os olhos apertados, depois me encarou. Isso não é só invasão de privacidade. Isso é ameaça. Coisa de gente perigosa. E o pior, se ele tem acesso à sua sala, pode ter mais. Pode ter escutas, cópias de arquivos, senhas, pode ter tudo. Eu preciso fechar a RAN. Dizer aquilo foi como cortar uma parte do meu próprio corpo, mas era o único jeito. Vai ser temporário. Preciso transferir toda a base de dados para servidores fora do país. Criptografar tudo. Reiniciar sob outra identidade. Vai doer, Harper. Mas se eu não fizer isso agora, ele me destrói. Ela assentiu com pesar. Eu vou cuidar da parte jurídica, mas você precisa sair de lá. Hoje. Voltei para casa fingindo normalidade. O mundo externo estava desmoronando, mas dentro da mansão, o cenário era de tranquilidade forçada. Michael estava em reunião, Lindsay trancada no quarto, Jason sumido. Revirei a cabeça, pensando onde ele estaria. Precisávamos coordenar o vazamento do dossiê, mas ele não respondia mensagens, nem atendia o telefone. Fui até a biblioteca, onde às vezes ele se escondia, e quando abri a porta, lá estava ele, falando com Ethan, ao vivo, por chamada de vídeo. Parei na porta, em silêncio. Ele não me viu de imediato. Sim, eu tenho o dossiê, mas eu disse que quero algo em troca. Jason falava direto, sem hesitação. Quero acesso ao código original. Você me prometeu uma parte. Isso não é só sobre a Ava. Isso é sobre o que me pertence também. Foi como levar um soco no estômago. Jason nunca quis me ajudar. Ele quis me vender. Bati a porta com força. Ele se virou, assustado. Tentei manter a calma. Você está negociando com ele? Você não entende o jogo que está jogando, Ava. Não. Quem não entendeu foi você. Ethan está usando você como isca, assim como tentou me usar no passado. Ele nunca vai te dar nada. Eu não sou idiota. Tenho garantias. Ethan não faz garantias. Ele faz ameaças. E quando não precisa mais de alguém, ele apaga. Jason hesitou. Pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos. Eu só queria provar que você não era quem fingia ser. E me queimar com você no processo, né? Ele não respondeu. Saí da biblioteca e fui direto até Michael. Não podia mais proteger ninguém. Seu filho está trabalhando com Ethan. Falei sem rodeios. Michael fechou os olhos devagar, como se já soubesse. Ou como se tivesse medo de saber. E agora? Ele perguntou. Agora a guerra começou de verdade. E não vai sobrar nada de ninguém, se a gente continuar fingindo que isso ainda é só um jogo. Depois da conversa com o Michael, eu soube que não havia mais espaço para meias medidas. Tudo o que vinha fazendo até então, os jogos, as manipulações sutis, o cuidado com cada passo, era insuficiente diante do que Ethan e Jason estavam preparando. Michael se manteve em silêncio por alguns segundos. Depois soltou. Eu já sabia que o Jason estava cavando alguma coisa. Só não imaginei que fosse tão fundo. Ele está tentando se aliar com um homem que tentou me destruir, respondi. E se conseguir acesso ao meu código, ao meu sistema, ele pode te atingir também. Isso não é mais sobre mim, é sobre o nome Thompson. Michael levantou da cadeira. Pela primeira vez, o vi com raiva de verdade. Ele está fora, a partir de hoje, sem acesso à empresa, aos dados, aos sistemas. Eu vou tirá-lo do conselho. Isso vai causar uma guerra interna. Então que cause. O que eu não esperava era a rapidez com que tudo desabaria. Menos de 2 horas depois, o nome RAN Analytics apareceu nos Trending Topics do Twitter. Um perfil anônimo publicou trechos editados do meu dossiê, mas de forma distorcida. A narrativa dizia que a empresa havia sido criada por 2 fundadores e que um deles foi apagado misteriosamente depois de desentendimentos internos. Era Ethan. Ele havia publicado antes de Jason conseguir entregar o material. Ele nunca precisou da ajuda de Jason, só o usou para confirmar que eu estava vulnerável. As mensagens começaram a chegar em massa. Clientes, jornalistas, até influenciadores tentando extrair uma reação. Mas o pior foi um e-mail que chegou diretamente para mim, vindo de um endereço criptografado, um arquivo em anexo, e uma única frase: ou você assume que me roubou, ou eu mostro o resto. Abri o anexo com cuidado. Era um vídeo, uma conversa antiga, gravada sem meu consentimento, em que eu e Ethan discutíamos sobre os primeiros algoritmos. Eu dizia claramente que podíamos fazer isso sem investidores, que o sistema funcionaria com ou sem ele, e em certo momento afirmei: se você sair agora, tudo isso continua meu. Ele estava tentando virar o jogo, me pintar como a usurpadora. Liguei imediatamente para Harper.
Harper. Ele tem gravações antigas. Ele distorceu tudo. Precisamos responder agora, Ava. Com tudo. O dossiê completo, a linha do tempo, os documentos com data, as versões dos códigos com assinatura digital. Se a gente não reagir rápido, você vira a vilã da sua própria história. E ali, pela primeira vez, eu soube o que tinha que fazer. Chega de sombras. Chega de proteger reputações. Eu ia expor tudo, inclusive o que me custaria. Naquela noite, publiquei um vídeo, sozinha, em frente à câmera, sem maquiagem, sem filtros. Falei tudo. Como conheci Ethan, como construí a empresa, como ele tentou tomar tudo. Mostrei os documentos, os códigos com hash original. Provei, com fatos, que eu era a fundadora e que ele era só alguém que tentou se aproveitar de mim, até perceber que eu era mais forte sozinha. O vídeo viralizou em minutos. As pessoas não sabiam se me odiavam ou me admiravam, mas sabiam de uma coisa: eu tinha coragem. Ethan respondeu no dia seguinte com um novo ataque, mas dessa vez, ele mexeu com a pessoa errada, porque Michael já estava pronto. E o que ele fez, ninguém esperava. O vídeo que publiquei virou um divisor de águas. Alguns me chamaram de corajosa, outros de manipuladora, mas de alguma forma, isso pouco importava. A verdade estava fora da caixa, viva, pulsando, e ninguém podia colocá-la de volta. Eu estava preparada para perder contratos, credibilidade, até a paz, mas não estava preparada para o que Michael faria em seguida. Na manhã de segunda-feira, ele entrou no meu escritório em casa com um envelope grosso nas mãos. Ethan vai desaparecer, ele disse, seco. O quê? Tenho contatos, pessoas que lidam com situações assim. O que ele está tentando fazer com você é mais do que chantagem, é sabotagem corporativa, roubo de propriedade intelectual. Eu vou expor ele, não com vídeos, com processos, com auditorias, com o tipo de ataque que ele não pode enfrentar, jurídico, financeiro, político. Ele jogou o envelope na minha frente. Dentro, cópias de contratos antigos assinados por Ethan com empresas fantasmas, fraudes fiscais, desvios de verba. Coisas que não tinham nada a ver com a Wren Analytics, mas que o comprometiam profundamente. Como você conseguiu isso? Um homem como ele deixa rastros. Só precisava de motivação para seguir. Por um momento, fiquei em silêncio. Michael estava fazendo o que eu mais temia, se envolvendo até o pescoço. E a verdade é que ele não estava fazendo isso só por mim. Ele estava fazendo porque agora ele via a Wren como parte do império dele. E o Jason? Perguntei, lembrando da traição. Jason foi afastado oficialmente hoje cedo. Tirei o nome dele do comitê executivo da Thompson Enterprises. Vai perder acesso aos fundos e às reuniões. Ele ainda é meu filho, Ava. Mas não vou permitir que destrua o que estou construindo com você. Aquilo me pegou desprevenida. Porque por mais que eu soubesse me defender, nunca imaginei que Michael se colocaria contra os próprios filhos. Naquela tarde, uma notificação apareceu no sistema da Wren. Ethan tentara acessar novamente o banco de dados. Mas dessa vez, em vez de apenas bloquear, enviei um pacote digital recheado com armadilhas legais. Código armado com rastreadores que denunciam a localização do invasor. Em menos de 3 minutos, Harper me ligou. Temos ele. O acesso foi feito de um prédio comercial em Los Angeles. Já temos mandado judicial em andamento. Respirei fundo. Michael, ao meu lado, apenas sorriu. Acabou pra ele. Mas eu sabia que não era bem assim. Homens como Ethan não desistem. Eles recuam, esperam e voltam. E foi por isso que tomei a decisão final. Eu vou me afastar da Wren. Michael franziu a testa. O quê? Por um tempo. Vou deixar meu nome sair dos holofotes. Entregar a gestão pra Harper e minha equipe. Assumir só o controle invisível. A Wren sobrevive sem mim à frente. Mas se eu continuar, eles vão continuar tentando me derrubar pessoalmente. Ele ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. E o que vai fazer enquanto isso? Olhei nos olhos dele. Proteger o que é meu. E cuidar do que, contra todas as probabilidades, também passou a ser nosso. Ele entendeu. Mas a paz que eu esperava não veio. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de voz no celular. Era de Lindsay. Se acha que venceu, é porque ainda não conhece o lado mais sujo da nossa família. A mensagem da Lindsay parecia mais teatral do que perigosa, mas eu aprendi a duras penas que quando alguém da família Thompson fala em lado sujo, é melhor levar a sério. Passei o dia tentando ignorar, focada na transição silenciosa da Wren para minha equipe de confiança. Harper assumiu como rosto oficial da empresa, e os contratos começaram a se estabilizar. A crise, ao menos no mundo corporativo, começava a se dissipar, mas dentro da mansão, o clima era outro. Lindsay passou a andar pela casa como se fosse dona de tudo. Reuniões barulhentas no telefone, visitas estranhas que o staff não sabia explicar e olhares que carregavam uma promessa implícita de vingança. Michael tentou conter a filha, mas ela era diferente de Jason. Jason agia pelas sombras, de forma estratégica. Lindsay não. Ela queria destruir com o espetáculo. Na noite de quinta-feira, ela me esperava na escada. Vestido de festa, maquiagem pesada, taça de vinho na mão. Gostando da sensação de poder, Ava? Não sabia que precisava da sua aprovação para existir. Ela riu. Você é boa. Convenceu meu pai, dominou a narrativa, venceu o Ethan. Mas tem uma coisa que você esqueceu. Eu ainda sou Thompson. E eu conheço os esqueletos no armário da nossa família. Inclusive os que você ainda não descobriu. Tá me ameaçando? Tô te alertando. Meu pai tem muitos segredos. E você tá
casada com todos eles agora. Deixei ela ali, encenando sua superioridade, e fui direto até Michael. O que a Lindsay sabe que eu não sei? Ele me olhou com cansaço, como se já esperasse aquela pergunta. Quando minha primeira esposa morreu, havia rumores. Rumores de que o acidente de carro não foi acidente, que havia interferência. Um dossiê, testemunhas pagas, falhas no laudo técnico, tudo enterrado na época. Senti meu estômago virar. E você sabia disso? Na época, escolhi acreditar que não passava de teoria. Mas agora, com Lindsay agindo assim, talvez ela tenha tido acesso a algo que eu nunca quis ver. Ela acha que você matou a própria esposa? Ou quer que você acredite nisso? Aquela revelação me deixou desnorteada, porque se fosse verdade, eu estava casada com um homem muito mais perigoso do que pensei. E se fosse mentira, Lindsay estava disposta a tudo para me tirar dali. Na manhã seguinte, recebi um envelope branco embaixo da minha porta. Dentro, havia cópias do laudo do acidente da primeira esposa de Michael. E uma foto. Um carro completamente destruído, com marcas evidentes de corte nos freios. No verso da imagem, uma anotação à mão. Você é a próxima. Era mais do que ameaça. Era declaração de guerra. Mostrei a foto a Michael. Ele ficou pálido. Isso nunca foi revelado. Essa imagem, ela desapareceu do inquérito há anos. Alguém guardou. Alguém da sua família? Ele não respondeu. Mas eu soube ali que estava mais sozinha do que nunca. A guerra contra Ethan era só o começo. Agora eu precisava sobreviver à própria família que jurei amar. Eu nunca fui o tipo de mulher que foge. Sempre encarei meus inimigos, de frente, com frieza. Mas aquela foto, aquele recado, me abalou. Porque não era mais sobre reputação, dinheiro ou poder. Era sobre sobrevivência. E o pior, era tudo dentro da mesma casa onde eu dormia todas as noites. Michael tentou me tranquilizar. Disse que ia proteger a mim e ao nosso nome. Mas por mais que ele dissesse as palavras certas, havia algo em seu olhar. Um peso, uma culpa que ele nunca teve antes. E se Lindsay estivesse dizendo a verdade? E se o homem que agora dizia me amar fosse de fato responsável pela morte da mulher anterior? Eu precisava saber, e não podia confiar em ninguém da família dele para descobrir. Foi então que liguei para uma fonte que Harper usava em investigações mais sensíveis. Um investigador particular conhecido apenas como Reese. Frio, direto, caro, mas confiável. Expliquei tudo. O acidente, as suspeitas, a ameaça. Eu preciso saber a verdade, Reese, mesmo que me destrua. Verdade nunca destrói, Ava. Só revela quem você sempre foi. Quem não aguenta é quem mentiu demais. 2 dias depois, recebi um dossiê. E o que estava ali mudou tudo. Michael não tinha sabotado o carro da esposa, mas alguém da empresa dele havia feito isso. Um ex-funcionário que fora demitido 2 meses antes do acidente. E que, curiosamente, recebeu um pagamento generoso da família Thompson 1 semana após a morte da mulher de Michael. O problema? O pagamento foi autorizado por Lindsay. Sim, ela, com 19 anos, já tinha acesso a fundos internos da empresa, como parte de um treinamento executivo. O relatório deixava implícito o que ninguém queria dizer em voz alta. Lindsay pode ter mandado matar a própria mãe. A motivação? Herança. E segundo o investigador, um histórico de conflitos violentos dentro da casa. Coisas que Michael abafou por anos. Ele sabia, ou no mínimo, suspeitava, e preferiu enterrar tudo, o que me deixava em uma posição ainda pior, porque agora eu sabia, e sabendo, era tão cúmplice quanto ele, se escolhesse o silêncio. Chamei Michael para conversar naquela noite. Ele chegou com o mesmo olhar cansado, como se carregasse um segredo que nunca teve coragem de admitir. Eu sei da verdade, comecei. Sobre o carro, sobre o pagamento, sobre a Lindsay. Ele fechou os olhos. Eu tentei protegê-la. Ela era só uma garota, tinha surtos, não era estável. E depois que a mãe morreu, ficou ainda pior. Então você encobriu o crime? Eu tentei salvar o que restava da minha família. E agora? Agora eu tenho você. E não sei mais o que estou tentando salvar. Ficamos em silêncio. Pela primeira vez, não sabíamos se éramos aliados ou apenas sobreviventes da mesma tragédia. Mas algo estava claro. Lindsay sabia que eu havia descoberto. Ela não ia fugir e não ia me deixar em paz. No dia seguinte, meu carro foi sabotado. Não cheguei a sofrer o acidente. Percebi a falha antes de sair da garagem, mas deixei claro para ela que havia entendido. Enviei a mesma foto do carro destruído para Lindsay. No verso escrevi: "Dessa vez, não é você quem está no controle." Ela respondeu com uma única frase: "Então vamos ver quem sobrevive até o fim." A troca de mensagens com Lindsay selou o que eu já sabia. Não havia mais espaço para diplomacia. O que antes era um jogo de manipulação virou uma guerra declarada, e só uma de nós sairia inteira. Michael tentou intervir. Disse que podia interná-la, tirá-la do país, escondê-la até que tudo se acalmasse. Mas ele ainda não entendia o que estava lidando. Lindsay não era impulsiva. Ela era venenosa, cálcula e, pior, estava ferida. Porque, no fundo, ela não estava só tentando me destruir. Ela estava tentando me substituir. A mulher da casa, a herdeira do império, a única com poder sobre o pai. Eu roubei tudo isso dela, ainda que sem querer. E agora ela queria de volta, nem que fosse por cima do meu corpo. Na tarde seguinte, Harper apareceu em casa. Trouxe notícias que me fizeram gelar. A equipe de investigação digital descobriu
descobriu uma movimentação estranha. Alguém está tentando transferir parte do controle societário da Wren para uma holding nas Ilhas Virgens, de forma disfarçada. A papelada está sendo manipulada para parecer que foi você quem autorizou, Lindsay, ou alguém agindo por ela. Mas se isso for para frente, você pode perder o controle legal da empresa. E se assinar qualquer coisa errada agora, podem te acusar de fraude. Michael escutava tudo em silêncio. Ele não conseguia mais defender a filha, e isso estava quebrando ele. Eu posso proteger a Wren, Harper disse, mas você vai ter que sair da mansão, agora. Não é mais seguro. Olhei ao redor. Aquela casa já não era um lar há muito tempo. Era uma armadilha, cercada de memórias que não me pertenciam, e de pessoas que me queriam fora dali desde o primeiro dia. Tudo bem, respondi, mas vou sair do meu jeito. Naquela noite, organizei um jantar. Só nós três. Eu, Michael e Lindsay. Ela apareceu com um vestido vermelho justo, maquiagem impecável e um sorriso debochado. Sabia que era uma armadilha, mas foi mesmo assim, porque ela também queria o confronto. Durante o jantar, ninguém disse uma palavra por 20 minutos, até que eu quebrei o silêncio. Sabotou meu carro, tentou roubar minha empresa. E agora quer transferir meu império para uma offshore? Lindsay sorriu. Provas? Joguei uma pasta sobre a mesa. Documentos, prints, registros de IP, gravações, tudo amarrado. Você acha que é a única inteligente nessa casa, mas subestimou a única coisa que eu tenho mais do que você. E o que seria? Fome. Ela arqueou uma sobrancelha. Você não tem ideia do que é ter tudo e ainda se sentir invisível, Ava. Tenho sim, mas a diferença é que eu lutei. Você só herdou. Michael se levantou. Chega, Lindsay, você vai sair da casa amanhã. Já está decidido. Seus advogados foram notificados. E se tocarem qualquer bem da Ava ou da Wren, vai responder criminalmente. Ela se levantou devagar, pegou a taça de vinho e brindou sozinha. Parabéns, papai. Conseguiu substituir a mamãe por alguém ainda mais perigosa. E saiu da sala. Michael sentou, a cabeça entre as mãos. Ele não chorava, mas parecia carregar o peso de décadas mal resolvidas. Ava, você ainda quer isso? Essa vida? Esse nome? Essa guerra? Eu olhei pra ele, cansada, ferida, mas firme. Não é sobre querer, é sobre não permitir que alguém me apague de novo. Eu não casei com ele por amor, mas naquele momento havia algo que me prendia ali, nem que fosse apenas a necessidade de vencer. E vencer significava destruir todos os fantasmas dessa família. Na manhã seguinte ao jantar, a mansão parecia em luto. O silêncio era denso, pesado, como se cada parede estivesse esperando a próxima explosão. Michael havia deixado ordens claras. Lindsay seria retirada da casa em 24 horas. E mais, todas as senhas, acessos e permissões dela em qualquer empresa da família haviam sido revogados. Ela não reagiu imediatamente. E isso me preocupou, porque Lindsay não era do tipo que recuava. Quando o inimigo sumia da linha de frente, era porque estava preparando algo maior. Eu sabia disso. Michael também. Foi por isso que decidi agir antes dela. Minha primeira decisão foi protocolar oficialmente a cisão completa entre meu nome e qualquer vínculo legal com os negócios da Thompson Enterprises. A Wren estava limpa, separada, protegida por uma rede de segurança jurídica montada por Harper. Isso significava que, mesmo casada, meu império agora era intocável. Eu era sócia de mim mesma. Mas eu queria mais do que proteção, queria justiça. Foi então que revelei meu último trunfo. Durante semanas, Harper vinha reunindo provas não apenas contra Ethan, que agora estava sendo investigado formalmente, mas também contra movimentações suspeitas feitas por Lindsay e Jason nos últimos anos. Lavagem de dinheiro, manipulação de contratos, favorecimento de empresas fantasmas, tudo escondido sob a sombra do sobrenome Thompson. E agora eu tinha tudo isso em mãos. Vai mesmo derrubar os filhos do seu marido? Harper perguntou antes de enviarmos o dossiê. Não, vou dar a ele a chance de fazer isso por mim. Levei a pasta até o Michael naquela noite. Ele já parecia 10 anos mais velho, cansado de segurar a família com as próprias mãos. Está tudo aí, falei. Seu império está podre por dentro. Você decide se limpa ou afunda junto. Ele passou 1 hora lendo os documentos, em silêncio, sem me olhar. No fim, respirou fundo e disse: Eu construí isso por orgulho. Achei que podia controlar tudo, mas meus filhos viraram reflexo do que eu escondi por anos. Ainda dá tempo de reescrever essa história. Na manhã seguinte, Michael fez uma coletiva de imprensa inesperada. Anunciou o afastamento definitivo de Jason e Lindsay de qualquer posição executiva. Falou de práticas questionáveis, de reestruturação e, sem citar nomes, deixou claro que novas lideranças estavam sendo colocadas no comando. Lindsay apareceu na televisão 3 horas depois, furiosa, dizendo que o pai estava sendo manipulado, que a madrasta era uma oportunista e que, em breve, a verdade viria à tona. Mas ninguém acreditou. O público já tinha escolhido seu lado. E, por incrível que pareça, esse lado era o meu. Eu me tornei símbolo de resistência, estratégia e coragem. Blogs, podcasts, perfis de negócios começaram a me chamar de a mulher que desafiou a família mais poderosa da Califórnia e venceu. Ethan foi formalmente indiciado. Jason sumiu da mídia. Lindsay desapareceu, literalmente. Sumiu sem deixar rastros. Harper recebeu uma notificação de passagem comprada em nome falso. Rumores diziam que ela fugiu
fugiu do país. Outros que estava apenas esperando a poeira baixar para voltar mais venenosa do que nunca. Michael se calou, disse que precisava de tempo. E eu respeitei, mas uma semana depois ele me chamou no jardim. Você ainda quer esse casamento? Olhei para ele. O homem que me testou, me subestimou, mas que também se posicionou ao meu lado quando ninguém mais faria. Ainda não sei se quero, mas sei que não vou correr de nada. Ele sorriu. Então fique. Mas do seu jeito. Foi o que eu fiz. Só que, 3 semanas depois, uma nova carta chegou à porta da mansão. Sem remetente, sem assinatura. Apenas uma frase. Você venceu a batalha, mas a guerra é minha. Eu fiquei olhando para aquela carta por vários minutos. A caligrafia era artificial, provavelmente digitada e impressa. O papel, comum, mas o conteúdo era uma declaração. Lindsay não tinha sumido. Ela estava esperando, calculando. A guerra ainda não tinha acabado, mas o que ela não sabia, ou talvez tivesse esquecido, é que eu também estava esperando. Desde o início, tudo o que fiz foi prever a próxima jogada. Eu nunca reagi por impulso, nunca entrei em pânico, porque sempre tive um plano de longo prazo. E parte dele era exatamente isso, o retorno. Peguei o telefone e liguei para Harper. Hora de acionar a última fase. Ela entendeu na hora. Havíamos preparado um protocolo chamado Operação Silêncio, um nome quase poético para algo brutalmente prático. Rastrear qualquer movimentação digital, financeira ou presencial associada a Lindsay. Sabíamos que quando ela surgisse, não viria com flores. 2 semanas depois, ela cometeu o erro. Tentou acessar uma conta criptografada com fundos da Thompson Enterprises, contas que legalmente já haviam sido congeladas por Michael. O IP foi rastreado até um hotel em Bogotá. Ela está sozinha? Perguntei a Harper. Não, está com 2 homens. Um deles com passagem criminal por extorsão. O outro parece ser hacker. Lindsay ia tentar vazar documentos, criar uma nova versão da história, sabotar o nome da Ren, do Michael e o meu. Mas dessa vez, eu cheguei antes. Contratei uma empresa de cibersegurança especializada em contenção de dados. Em 48 horas, toda a operação montada por ela foi neutralizada. Os acessos bloqueados, os rastros capturados. Tudo foi enviado diretamente às autoridades dos 2 países. No 3º dia, a notícia saiu discretamente na imprensa internacional. Cidadã americana detida por tentativa de fraude digital corporativa na Colômbia. O nome dela não foi revelado oficialmente, mas eu sabia. E ela também. A guerra tinha acabado. Dessa vez de verdade. Hoje, sentada no escritório da nova sede da Wren, penso em tudo o que vivi nos últimos meses. Michael continua ao meu lado, mas nosso casamento virou outra coisa. Um acordo. Uma aliança entre 2 impérios. Respeito mútuo. Nenhuma ilusão. Ele perdeu 2 filhos. Eu ganhei um império. E, curiosamente, perdi o medo. Jason nunca mais deu notícias. E Lindsay está em prisão domiciliar no exterior, aguardando o julgamento. Michael visita quando pode, mas voltou diferente. Menos arrogante, mais quieto. Você venceu, Ava, ele me disse outro dia. Eu sobrevivi. É diferente. A verdade é que não entrei nessa história procurando amor. Eu entrei para provar que podia resistir a tudo o que o mundo colocasse no meu caminho. E consegui. Hoje, não preciso mais esconder minha riqueza, minha inteligência ou minha ambição. Hoje, sou dona de tudo o que construí. E ninguém mais vai me testar, porque agora eu sou o teste.